Boa noite a todos que acompanham a programação do SBA. Hoje, terça-feira, 16 de janeiro, começa agora o Pecuária BR. E no programa de hoje vamos falar sobre as exportações brasileiras do agronegócio que tiveram um crescimento aí de 13% em 2017 em relação ao ano anterior. Esse foi o segundo maior saldo da balança comercial da história. No mercado do boi gordo, a demanda fraca por carne bovina ainda pressiona, mas a oferta restrita de animais terminados ainda limita as desvalorizações nos preços da arroba, segundo análise da Scott Consultoria. E no mercado de reposição, vem ganhando ritmo nos últimos dias, isso pela volta dos pecuaristas aos negócios. Tudo isso e muito mais agora no Pecuária BR, que está começando. Bom, e a gente começa o Pecuária BR de hoje falando de sucessão familiar, um assunto que ainda gera bastante dúvidas, principalmente nos jovens. Annelise Nicolodi, repórter do Rio Grande do Sul, correspondente no Rio Grande do Sul, conversou com uma especialista sobre esse assunto. Acompanhe. Sucessão familiar é um assunto que vem sendo bastante discutido no meio rural, ou pelo menos deveria. Mas como tornar esse processo menos traumático? É o que a gente veio conversar com a economista e doutora em desenvolvimento rural, Cláudia Prudêncio de Mera. Cláudia, o que vocês têm acompanhado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, na região noroeste, quando o assunto é sucessão familiar? Bom, Annelise, a gente percebe que durante nossas pesquisas aqui na região do Alto Jacuí, principalmente, quando se fala em desenvolvimento rural, dois assuntos vêm à tona. A gestão ou a falta da gestão da propriedade rural e a sucessão rural, né? Principalmente na agricultura familiar e principalmente também na atividade leiteira. Além das nossas pesquisas que nós temos feitas aqui na região do Alto Jacuí, existe agora também um estudo feito pela Emater aqui no Rio Grande do Sul, um relatório que foi divulgado agora na metade do ano de 2017, onde em torno de 38,5% dos jovens filhos de agricultores da atividade leiteira no Rio Grande do Sul mostram um desinteresse em continuar na atividade. Isso é muito preocupante para a atividade leiteira, para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural. Mas dentro desse tema, a gente percebe, dentro das pesquisas, conforme você perguntou, a gente percebe aí dois vieses, né? Dois caminhos. De um lado, a gente percebe esse produtor familiar ou não familiar, principalmente esse que tem uma área menor, né? E essa área menor, ele está muito ligada à falta de viabilidade econômica. Então, geralmente são mais de 2 filhos na atividade, né? Uns vão para a cidade e alguns ficam na atividade rural. Então, como não é viável para que todos fiquem, acaba ficando 1 ou 2 sucessores, né, prováveis sucessores. Então, quando isso acontece de nascerem os filhos e virem as noras, acaba ficando só uma família na propriedade rural. Então, essa é uma das questões, a falta de viabilidade por área e a falta de viabilidade por renda, né? E quando a gente fala em viabilidade por renda, também são duas questões. Por um lado, esse jovem, esse provável sucessor, ele acaba não tendo uma renda mensal, né, como normalmente se tem, né, quem trabalha, e acaba então indo procurar emprego na cidade, na indústria, ganhando um pouco mais de um salário mínimo do que ficar na atividade rural, onde ele ainda precisa pedir dinheiro emprestado para os pais para poder fazer aquilo que ele tem vontade. Então essa é uma questão. A outra é a própria inviabilidade realmente de recursos financeiros para aquela propriedade que tem uma menor área, uma menor escala, possa distribuir entre os seus filhos, né? Então acaba havendo um desestímulo aí desses prováveis sucessores de continuar na atividade rural. Então essa é uma questão. Por outro lado, aquelas propriedades que estão um pouco mais especializadas, que têm um pouco mais de renda, de rentabilidade, acabam incentivando os filhos a irem estudar, a irem morar na cidade, e eles acabam não retornando para a atividade rural, muito por uma questão cultural também dos pais, e aí a gente vê muito isso na atividade leiteira, onde os pais dizem que não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram, então os filhos acabam indo morar na cidade, tendo uma outra renda, vivendo com outro tipo também de cultura e acabam não voltando para o meio rural. Então a gente percebe muito esse problema
tanto na agricultura de maneira geral, mas principalmente na agricultura familiar e de forma mais específica ainda na agricultura produtora de leite. Cláudia, a gente sabe que esse processo de sucessão ele é mais que necessário, mas como mostrar na prática para o agricultor, para o produtor rural que ele precisa fazer isso, que ele precisa planejar essa sucessão? Bom, a gente percebe aí, de novo, durante as pesquisas que a gente fez aqui na região, que existe uma certa preconceito de falar de sucessão. A palavra sucessão, para algumas famílias, está muito relacionado à própria morte dos pais. Então, alguns filhos não querem falar sobre esse assunto e nem os pais querem falar sobre esse assunto porque acabam levando a um tema que não está diretamente relacionado, né, em alguns casos. Então, o que a gente percebe? Em algumas propriedades aqui, até propriedades familiares, a gente viu que eles têm resolvido isso de uma forma de organizar, por exemplo, a gente tem aqui uma propriedade aqui no município de Ceuba, onde a propriedade é familiar, né? Existem 4 filhos, um só ficou na propriedade e os outros 3 moram em outros lugares, né? Nenhum é produtor rural. Então existe hoje o rapaz e a família, né? Os pais. O que eles fizeram? Eles fizeram holding na propriedade rural. Então hoje esse filho, ele consegue trabalhar através da questão do holding que ele fez, hoje é uma empresa familiar, ele consegue através dessa questão ter uma renda, né? E ainda distribuir para os irmãos. Pois é, qual que é a tua dica para essa transição não ser tão traumática? Começar a conversar desde cedo com os filhos, né? Então, não deixar para quando acontece um inventário, né? Para quando os pais ficam numa idade mais avançada ou quando acontece a própria morte dos pais, né? Que isso seja trabalhado desde pequeno, né? Desde criança, né? E que incentive esse filho a ficar na propriedade. A gente sabe que nem todo filho vai querer seguir a profissão do pai. Isso é normal, né? Tanto no meio rural como no meio urbano. Mas para ele ficar na propriedade, ele tem que se sentir parte desse processo, ele tem que ter uma renda. Isso é bem importante, né? Que ele tenha uma renda e principalmente uma renda, tanto uma renda da propriedade em si, né? Do lucro da propriedade que possa ser distribuído com ele, mas também a gente percebe que isso tem que fazer parte da gestão da propriedade rural. Então, as duas palavras, sucessão e gestão, elas estão muito ligadas, né? Desde pequeno, esse rapaz ou essa moça ou o sucessor não precisa necessariamente ser o filho, né? Exatamente, essa é outra questão importante, né? Não necessariamente precisa ser de pai para filho a sucessão. Exatamente, existem outras pessoas da família que queiram continuar aquela atividade, então desde pequeno mostrar os dados da propriedade rural. É viável ou não é viável? Vamos trabalhar com essa atividade ou com outra atividade? Então, para eu saber se é viável ou não é viável, para eu saber como conseguir renda dentro da propriedade rural, eu preciso fazer a gestão da propriedade rural. Eu preciso saber o mínimo, né, que eu tenho de custo, o que eu tenho de lucro, o que eu tenho de retorno para poder continuar na atividade rural. Nenhum jovem vai querer continuar no meio rural onde ele não tem renda, né? Esse é um dos fatores. Então, uma das dicas que a gente dá, e não é nem dica, é resultado de pesquisa, né, pelo que a gente já viu aí na região do Alto Jacuí, sem gestão da propriedade rural, dificilmente haverá sucessão. O jovem não quer continuar no meio rural se ele não sabe o quanto que ele ganha e o quanto que ele poderá ganhar e que alternativas ele poderá ter para aquela atividade que naquele momento, porventura, estiver dando prejuízo. E áreas de instabilidade se concentram no centro-sul do país já nos próximos dias. Vamos saber como ficam as pastagens aí na sua região, na previsão do tempo com Juliana Rezende. O sistema que geralmente atua nesta época do ano é conhecido como Alta da Bolívia. Ocorre que a circulação dos ventos lá no alto da atmosfera acaba transportando mais umidade para a região central do Brasil. Nos últimos períodos, as chuvas já vêm ocorrendo de maneira abrangentes e com forte intensidade, o que mantém o solo com mais umidade aqui nessas áreas em rosa. Nos próximos 5 dias, teremos chuva ainda no centro-sul, principalmente estando associadas a esse sistema conhecido como Alta da Bolívia. As chuvas mais fortes ficam concentradas entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A formação de áreas de baixa pressão na faixa leste do estado paulista também ajuda a alimentar essas instabilidades. O volume de água em São Paulo fica elevado, em torno de 70 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas do centro-sul, a chuva é mais fraca e ainda também tem até predomínio de tempo firme aqui na faixa oeste do Rio Grande do Sul e norte de Minas Gerais. Ao longo da segunda semana, as instabilidades conseguem se espalhar cada vez mais pelo centro-sul. As chuvas perdem um pouco mais de intensidade
intensidade aqui entre o Paraná e São Paulo e ganham força entre Minas Gerais e Espírito Santo. A formação de áreas de baixa pressão sobre o Paraguai e também o norte da Argentina ajudam a manter as chuvas um pouco mais fortes aqui na faixa oeste do Rio Grande do Sul. No decorrer da terceira e última semana do mês de janeiro, as instabilidades ganham cada vez mais intensidade no centro-sul. Isso porque este corredor de umidade segue de forma intensa e deve provocar chuvas volumosas. Tem previsão de acumulados de até 100 milímetros em apenas 5 dias entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até o Espírito Santo. Então, ao longo das próximas semanas, teremos chuvas abrangentes e com forte intensidade em grande parte do centro-sul. Com isso, os pastos seguem beneficiados porque o solo também segue com bastante umidade. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta as informações do mercado financeiro e também sobre o mercado de reposição. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta agora com o fechamento do mercado financeiro. Vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz o fechamento do dólar nesta terça-feira. É com você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O dólar tem mais uma alta nesta terça-feira. Começa o dia em alta e termina o dia em alta hoje frente ao real e também sobe frente a moedas de países importantes. Tem alta frente ao euro, frente à libra e frente ao real também. Diante do real, a valorização da moeda norte-americana nesta terça-feira, segundo dia da semana, é de 0,59%. E o dólar comercial termina esse dia de hoje aos R$ 3,22 mais 90. Os economistas e analistas de mercado ainda atribuem essa alta a um movimento de correção técnica, considerando as perdas recentes da moeda norte-americana, e o mercado ainda segue cauteloso, acompanhando as negociações em torno da votação da reforma da
Previdência, que acontece em fevereiro, e também começa a voltar as atenções para o julgamento do Lula, do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima semana em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Isso também pode interferir no mercado nos próximos dias. Hoje, então, mais um movimento de alta para o dólar frente ao real, mas depois daquelas quedas impactantes aí que a gente acompanhou nas últimas semanas. Renata, daqui a pouquinho eu volto para falar mais um pouco de mercado. É com você. Obrigada, Sara. Daqui a pouco você volta e traz os preços do mercado pecuário. Bom, e a Cemex Brasil levou um grupo de produtores a uma série de visitas às fazendas canadenses, principalmente na província de Quebec e Ontário. Foram 11 propriedades que se destacaram pela alta produção e também pelo melhoramento genético dos animais. E a nossa equipe acompanhou esse tour canadense. Se técnicos especializados na raça holandesa publicarem a relação das fazendas de destaque nas principais exposições da raça no Canadá e nos Estados Unidos, a presença da Jacobs estará garantida na publicação. Localizada na província de Quebec, no Canadá, a Jacobs se destaca na preparação de seus animais para as grandes feiras internacionais. Entre as premiações está um tricampeonato de selecionador master e 5 vezes premiações na Royal Winter Fair, a maior do Canadá e segunda maior do mundo do holandês. Quem visita a propriedade da família Jacob fica impressionado com a concentração de vacas superiores em uma mesma instalação. Fazenda já famosa pela quantidade de prêmios, a qualidade de seu gado, um gado que se tornou famoso, vamos dizer aí, na última década, pela quantidade de vitórias alcançadas tanto na exposição de Madison como na exposição da Royal Winter Fair. Representante da terceira geração, Ian Jacob explica que o foco nas exposições é resultado da paixão por vacas. Os avós que desembarcaram no Canadá vindos da Holanda em 1955 começaram a participar de feiras na década de 1990 e não pararam mais. Ian conta que ele e o pai aprenderam a também gostar de vacas e da genética dos animais. Nosso foco principal são bons úberes, pés e patas. Quando se tem esses 3 itens, pode-se ir a qualquer lugar com seus animais. Os touros mais usados são Impression e Unix, porque, segundo Ian, transmitem às crias as características que a Jacobs considera mais importantes na conformação do rebanho e na produção leiteira. A receita da fazenda se divide assim: 50% vem da venda de leite e os outros 50% da venda de vacas. A reposição de animais faz com que as instalações da Jacobs tenham abundância de animais jovens e da mesma qualidade do rebanho comercializado. Ian revela que planejam aumentar o número de vacas já pensando no futuro dos 3 filhos. Outro projeto da fazenda é introduzir o sistema de freestall, no lugar do atual, o tie-stall, em que as vacas ficam contidas o tempo todo. O trato do gado é rigorosamente preparado. A comida é servida o tempo todo com o suporte de um distribuidor. Nós não poderíamos sair da fazenda sem deixar de ouvir um grande conhecedor do gado leiteiro. Assim, pedimos ao Luiz Felipe, gerente técnico de leite importado da Cemex e um dos coordenadores da visita dos brasileiros, que apontasse características das vacas da Jacobs que todo produtor de leite gostaria de ter em casa. Vale a pena ouvir o comentário dele. Essa primeira vaca é uma vaca filha de Sid, em cima de uma vaca muito famosa, uma filha de Golden, que foi grande campeã em Madison, uma vaca classificada excelente, 95 pontos, a mãe dessa vaca. Grande campeã em Madison, campeã suprema de Madison. É uma vaca de segunda cria, aí, pontuada 87 pontos. Nós podemos ver toda a correção de sistema mamário comum ao Cid, às filhas de Cid. Uma vaca muito aberta em suas costelas, mostrando muita força leiteira. Segundo animal, uma filha de Golden, com tudo aquilo que o Golden sempre mostrou. Muita qualidade leiteira, tremenda textura nesse sistema mamário, mostrando aí pernas muito corretas, um bom arqueamento de costelas, uma vaca classificada excelente, mostrando muita qualidade leiteira, muita pele extremamente fina, muita textura nesse sistema mamário. Outra filha de Golden, pontuada excelente, 93 pontos,
mostrando aí mais uma vez muito arqueamento em suas costelas, muita qualidade nesse sistema mamário, correção de pernas e patas. A vaca, mais uma vez, nós estamos num rebanho de famílias muito proeminentes. Seguindo aqui nós temos outra filha de Golden, uma vaca muito premiada quando ainda jovem, a vaca aí de seu segundo parto, classificada muito boa, também mostrando a marca registrada do Golden nesse rebanho. Na sequência, mais uma filha de Seed, com tudo aquilo que nós acostumamos ver nas filhas de Seed, um tremendo sistema mamário, alto, largo, com muita textura, muita abertura em suas costelas. Sua mãe, Jacobs Champion Bianca, foi uma doadora das favoritas dos criadores brasileiros. Nós tivemos a oportunidade de levar ao Brasil muitos embriões dessa doadora, que com certeza essa família vai deixar muitas raízes no rebanho brasileiro. Fazenda Jacobs, município de Cap-Santé, província de Quebec. São 215 vacas em lactação em área de 445 hectares. A fazenda emprega 10 pessoas. O tipo de instalação é o tie stall, com piso de palha picada. A lactação média em 305 dias é de 11.500 quilos por animal. A lactação média diária por vaca é de 37 quilos de leite, com índices de sólidos de 4,3% de gordura e 3,4% de proteína. Os touros Cemex mais usados são Control e Impression. O mercado de bovinos para reposição começa a ganhar ritmo com a volta dos pecuaristas aos negócios. Mas quem traz mais informações sobre esse assunto é Kleber Rabelo. Boa noite, Kleber. O que vem estimulando aí os pecuaristas na compra desses animais de reposição? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O que vem estimulando o poder de compra é a boa situação de suporte das pastagens devido à época do ano. Essas são informações da Scott Consultoria. A demanda por machos está maior do que por fêmeas e as categorias eradas, garrote e boi magro, para o curto prazo, a expectativa é de que a demanda, principalmente pelas categorias mais eradas, permaneça aquecida, fator que pode dar sustentação às cotações, segundo a Scott Consultoria. Renata. Obrigada, Kleber. Bom, agora é hora do quadro Touros do Dia, uma oportunidade para você, produtor, adquirir sêmen de reprodutores das baterias de corte e também de leite da Cemex Brasil, empresa parceira do SBA. Com você, Adriano. Olá, amigos de todo o Brasil que está acompanhando a programação do SBA. Sejam bem-vindos ao Touros do Dia. Este programa, numa parceria com o SBA, existe para apresentar a você oportunidades de investimento. Nesta participação, vou mostrar dois reprodutores. Um, oriundo do trabalho da genética aditiva, é o Remanso Cartago, e o outro touro que eu vou te apresentar, oriundo do trabalho da Naviraí, que é o Naviraí Neon. E é esse touro que já vai aparecendo na tela, um filho do Max. Aliás, ele lembra um pouco o Max, né? O Max de Naviraí na trucada, uma das principais fêmeas lá do plantel da Naviraí. Hoje o touro, ele é de propriedade da Agropecuária Pilon. Quero mandar um abraço ao pessoal da Agropecuária Pilon, ao Edson, a toda a equipe da Agropecuária Pilon que estão sempre acompanhando a nossa programação. Max na trucada. Esse touro aí, ó, que eu estou apresentando para você, ele é top 0,5%. É isso mesmo, top 0,5%, touro muito indicado para produzir desmama pesada, animais ao sobre-ano e ganhadores de peso. Para quem quer trabalhar com reposição, Neon se destaca para características de idade ao primeiro parto, e também ele é destaque no PMGZ, sendo top 1% no PMGZ. Neon é filho de uma das melhores vacas da Naviraí trucada, mãe de mais de 10 touros de central. Neon possui uma carcaça moderna, touro muito musculoso, você está vendo isso na sua progênie que ele é capaz de produzir também, né? Transmite essas características para os seus filhos e filhas, né? Como eu estou mostrando no vídeo, você está vendo aí. Produziu o Raja FIV de Naviraí, nova incorporação da Cemex,
Bezerro Top 1%, destaque no leilão Naviraí de maio de 2017. Então, ou seja, estou mostrando um touro que traz toda essa genética Naviraí, todo esse trabalho, e é um touro destaque lá da Cemex também. R$20 a dose, através do telefone 47991953297, você vai adquirir. Lembrando que pode até parcelar. A parcelinha mínima não pode ser inferior a R$300. Vamos mostrar mais um touro agora oriundo do trabalho da genética aditiva. É o Remans Cartago, já aparece na tela. Ele é da genética aditiva agropecuária. O pedigree desse touro, ele é Sagres, em vaca Quark da Colonial. Né? A genética aditiva, para quem, eu acho que o Brasil todo conhece, sabe muito bem o trabalho de seleção voltado para fertilidade, precocidade, carcaça, ótimas avaliações em 3 sumários. Eu acho que a genética aditiva unificou os 3 sumários, eu acho que pode falar dessa forma. Hoje ela está muito bem colocada na NCP, está muito bem colocada no PMGZ e está extremamente bem colocada no GM Plus também. Então esse touro, ele no PMGZ ele é top 0,1, na NCP ele é top 1000%, na Embrapa ele é top 0,1 também, ou seja, o melhor a cada 1000 touros. Um dos reprodutores mais comercializados em 2016 e 2017, utilizados em plantéis comerciais e plantéis de avaliação como da Fazenda Vera Cruz, Bom Sucesso, São Lucas, Santanice, reserva absoluta da genética aditiva, utilizado na estação de monta 2015-16 e reutilizado novamente na estação de monta 2016-2017, porque deu um bom resultado. Resultado de ultrassonografia comprova o seu rendimento e acabamento de carcaça com um ratio de 0,56, marmoreio 3,4, gordura subcutânea com mais de 8 milímetros, 8,51 para ser mais preciso. Touro precoce, produziu sêmen precocemente. Produz fêmeas que entram em reprodução mais cedo, macho com bom rendimento e bom acabamento de carcaça, também muito precoce, um touro para a produção de carne com qualidade, um dos campeões de fertilidade com resultado acima de 55% em mais de 15 mil IATFs em 2016 e 2017. O touro é o seguinte, meu amigo, bateu, pegou. Ele está à venda a R$21, pacote com 100 doses, no 4799195 3297. Você faz as suas aquisições ou procure um representante da Cemex próximo de você, acessando o nosso endereço eletrônico também. Então são esses touros que nós vamos falar nesta participação. Lembrando que no decorrer da programação, sempre nós estaremos apresentando a você oportunidade de investimento. Lembre-se, a Cemex está sempre ao lado de quem produz para que você possa produzir e obter um resultado satisfatório. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade, querendo Deus. Obrigada, Adriano. E veja a seguir as informações do mercado brasileiro do milho e os preços atualizados do suíno e também do frango direto da Bolsa de São Paulo. Fique com a gente. De volta agora com informações do mercado brasileiro do milho nessa primeira quinzena de janeiro. Quem traz mais detalhes é Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouquinho sobre as exportações brasileiras de milho. Bom, o volume embarcado, considerando aí a média diária até a segunda semana de janeiro, aumentou em relação à média diária registrada na primeira semana de janeiro deste ano, mas ainda segue menor em relação ao volume embarcado por dia em dezembro de 2017, ou seja, no mês passado, né? Segundo os dados aí do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o país embarcou em média 165,04 mil toneladas, considerando essa média até a segunda semana do mês, frente a 105,10 mil toneladas na primeira semana de janeiro deste ano, né? Mas na comparação com janeiro de 2017, o volume este ano aumentou 150,3%, né? A boa disponibilidade interna, pensando aí principalmente nos estoques maiores e também os preços competitivos do milho brasileiro no mercado internacional, são os fatores aí que ajudaram nessa recuperação, nessa retomada dos embarques aí ao longo de janeiro, né? E para este ano, para a temporada, na realidade 17 e 18, a Conab estima por volta aí de 30 milhões de toneladas de milho exportadas, frente ao recorde em 2016 e 2017 de 30,5 milhões de toneladas de milho exportadas, né? Ou seja, do lado da demanda a gente tem aí um fator de sustentação na temporada 2017-2018, tanto do lado do consumo interno, mas também com as expectativas aí de bons volumes exportados na temporada. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou consultor de mercado da Scott Consultoria e até a próxima. Como vimos, o Brasil já exporta no acumulado deste mês mais milho que todo mês de janeiro do ano passado. É isso mesmo, né, Kleber?
Exatamente. O acumulado deste mês já superou em volume o que foi exportado em janeiro de 2017. São informações da Secretaria de Comércio Exterior. Isso sinaliza a força nos embarques neste início de ano. Nas 2 primeiras semanas de 2018, considerando os 9 dias úteis, foram vendidas ao exterior cerca de 1.480.000 toneladas do cereal, ante 1.450.000 ao longo de todo janeiro do ano passado, segundo os números da SECEX, divulgados nesta segunda-feira. Em 2017, as exportações de milho demoraram a deslanchar, com muitos produtores no aguardo de cotações mais atrativas para comercializar em meio a uma safra recorde. As exportações, que costumam se fortalecer no fim do primeiro semestre, só foram engrenar de vez em 2017 a partir de agosto. Para este início de ano, há expectativa de embarques volumosos de milho antes de as exportações de soja ganharem ritmo. No ano passado, o Brasil exportou quase 30 milhões de toneladas de milho, alta de 34% sobre 2016. É com você, Renata. Obrigada, Kleber. Então vamos atualizar os números direto da Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz agora os preços nesta terça-feira para o milho, para o frango e também para o suíno. Isso mesmo, Renata. Para o milho, a terça-feira é de queda, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, que não acompanhou a Bolsa de Chicago, conseguiu subir aí no fim da sessão. O milho BMF-Bovespa termina a terça-feira em queda. No indicador CPEA, o preço da saca de 60 quilos, que ontem aparecia por R$ 32,41, hoje foi para R$ 31,85, agravando ainda mais a queda acumulada no mês de janeiro para o milho no indicador CPEA, mercado físico. No mercado futuro também o dia foi de queda, como eu já antecipei, e os principais contratos, aí 2 dos principais contratos têm queda acima de 1% hoje. Os contratos com entrega em março apresentam a desvalorização de 1,18% nesta terça-feira, e com isso o valor da saca, que ontem aparecia por R$ 32,24, hoje foi para R$ 31,86, caindo mais 6 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm uma queda de quase 1,5%, 1,43%, passando de R$ 32,16 a saca para R$ 31,70 a saca, que sobe aí 5 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro têm desvalorização de 0,74% nesta terça-feira, passando aí dos R$ 30,96 de ontem para R$ 30,73 a saca, no ajuste atual, que sobe aí 7 centavos nos últimos negócios. O milho na Bolsa de Chicago hoje teve alta, enquanto o milho BMF-Bovespa tem queda nesta terça-feira. Para o mercado de suíno, o dia também foi de queda hoje. O preço do suíno congelado no estado de Santa Catarina aparece por R$ 3,42 no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. É o preço do suíno vivo, corrigindo. O preço do quilo do suíno vivo em Santa Catarina está em R$ 3,42 no indicador CPEA. No acumulado do mês, o produto ainda vem em alta, enquanto o frango tem queda no acumulado do mês de janeiro, mas de ontem para hoje não teve variação e permanece com o valor de R$ 3,58 o quilo do frango congelado no atacado de São Paulo, portanto, sem variação, tudo igual para o preço do frango por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com informações do mercado do bezerro e boi. Renata, é com você mais uma vez. Combinado, Sara, obrigada. Agora as cotações em todo o país do suíno, do frango e também do milho. Vamos saber agora como fica a umidade do solo no centro-norte do país, na previsão do tempo, com Juliana Rezende.
Grande parte da metade norte do Brasil vem mantendo bom ritmo de crescimento em relação às áreas de pastagens. Isso porque o solo ainda segue com bastante umidade, ou seja, os índices de umidade do solo seguem bastante elevados. Dessa vez alcançando 90% aqui nas áreas em rosa, nas áreas em azul, em torno de 60% até 80%. E essa condição também se estende até aqui para a faixa oeste da região nordeste. No decorrer dos próximos 5 dias, teremos chuva ainda espalhada na região norte. Dessa vez a chuva ainda ocorre de maneira mais expressiva entre o Amazonas, Acre, Rondônia e até aqui na faixa do extremo norte do Brasil, tanto no Pará como também no estado do Amapá, por conta da influência da zona de convergência intertropical, que nada mais é do que uma banda de nebulosidades que acaba provocando chuvas expressivas no extremo norte do Brasil. Agora, no Nordeste, tempo firme, principalmente aqui no interior da Bahia, por conta da circulação dos ventos no alto da atmosfera, que inibe a formação de nuvens de chuva. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades vão conseguir se espalhar, tanto pela região norte, como também pela região nordeste. Dessa vez a chuva perde um pouco mais de intensidade, mas mesmo assim, teremos chuvas na maior parte da região norte e nordeste. Ao longo da terceira semana, mais para o final de janeiro até o dia 31, as instabilidades ganham força aqui no sul da região norte e também nas áreas mais ao sul do nordeste. As chuvas perdem mais intensidade, principalmente aqui no extremo leste da região nordestina. Então, no decorrer das próximas semanas, apesar da chuva mais fraca na maior parte da metade norte do Brasil, teremos pancadas espalhadas por praticamente todos os estados. Com isso, as condições hídricas do solo devem seguir mais elevadas, beneficiando grande parte das áreas de pastagens. E nosso assunto agora são as pastagens, especialmente as híbridas, que visam aí o bom desempenho da integração lavoura e pecuária. Vamos acompanhar a entrevista que João Pedro Cuti Dias fez com uma especialista no assunto. Após centenas de cruzamentos, surgem os materiais que são os mais promissores. Eles estão aqui no campo. Doutora, posso considerar que esses materiais serão os cultivares do futuro? Espero que sim. Aqui nós temos nesse campo vários híbridos que são frutos de cruzamentos realizados aqui na Embrapa Gado de Corte. Então já tem um melhoramento genético em cima deles. Esses híbridos, eles estão em avaliação com repetições, tal, e depois da seleção deles, eles serão plantados em ensaios regionais. Então, no caso, eles vão ser plantados de 6 a 8 unidades da Embrapa pelo Brasil afora. E resultado disso, então, é que a gente seleciona então, os melhores para avaliação sob pastejo e, se der tudo certo, aí sim eles são lançados no mercado. Uma curiosidade, hoje no Brasil inteiro se fala muito em integração, lavoura-pecuária e floresta. Tem pânicos que poderiam ser incluídos nesse processo? Então, aqui nesse campo nós temos vários híbridos que são filhos, cujos pais são materiais de porte médio para baixo, com folhas assim bem compactas, que são muito úteis na integração. São materiais que não foram lançados, né? Então não estão disponíveis para os pecuaristas, mas a gente está melhorando esses materiais visando justamente o uso na integração lavoura-pecuária. Bom, estamos falando sobre futuro de plantas e futuro de gente, o que se comenta? Então, para o futuro, né? Aliás, para o presente, já visando o futuro, nós temos já conosco há 3 anos um agrônomo, o Matheus Santos, que está com a gente trabalhando na linha de melhoramento de pânico máximo. Bom, aqui o Matheus do meu lado. O desafio é grande, Matheus. O mundo inteiro está passando por uma fase de mudança climática, cada vez temperaturas mais elevadas, chuvas mais intensas, veranicos mais fortes. Você, como pesquisador, qual é a tua meta aqui? Bom, João Pedro, são desafios que já estão aí, né? Já no presente, né? Mas o melhoramento a gente começa agora para dar resultado no futuro, né? Eu vejo que nós temos 3 grandes áreas que o melhoramento de forrageiras, especialmente pânico, poderá trabalhar, que são as mudanças climáticas, como você já citou, a economia de recursos naturais e também uma maior interação entre microbiota do solo e a forrageira.
Dentro de mudanças climáticas, a gente está tendo uma ocorrência de secas mais intensas, chuvas mais intensas também em diferentes regiões. Então, nós temos que estar antenados a esse tipo de problema, né? Temos também a ocorrência de doenças que têm acometido o pânico máximo nos últimos tempos, como fungos, como viroses, né? No campo do uso eficiente dos recursos naturais, eu creio que o pânico, como espécie muito exigente, a gente tem que estar procurando cultivares que tenham a melhor resposta, né? Adubação fosfatada, em adubação nitrogenada, né? E a interação com micro-organismos a gente vê com a área de um potencial incrível, a simbiose entre as raízes do pânico com o micro-organismo do solo, né? E também a fixação biológica por nitrogênio. Então, acho que são 3 grandes áreas que a gente precisa ter bastante atenção para o futuro. Aliás, né, essa área que você abordou é a área que os técnicos hoje falam seria a terceira onda na agropecuária mundial. E o Brasil detém uma tecnologia de agricultura agropecuária tropical que poucos países do mundo têm, graças ao trabalho de vocês. Então, Liana, muito obrigado por estar conosco no canal do Boi. Muito obrigado, Matheus, pela participação de você. E nós acreditamos muito que o Brasil depende do trabalho de vocês. O trabalho de vocês é fundamental para que o senhor e a senhora que estão nos assistindo possam produzir cada vez mais carne, mais leite, com menores custos. Não existe maneira mais barata e mais eficiente do que produzir carne e leite sem ser com forragem. Obrigado a todos vocês. E no próximo bloco, o desempenho das exportações brasileiras do agronegócio em 2017. Nós já voltamos. As exportações brasileiras de carne bovina in natura e também processada tiveram crescimento em 2017 em relação a 2016, em receita e também em volume. Veja as informações. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o MDIC, compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, foi embarcado em 2017 1,410 bilhões de toneladas, 10% a mais que o ano anterior. Em receita, o avanço foi de 14% para pouco mais de 6 bilhões de dólares. Em 2016, foi exportado 1,350 bilhões de toneladas e a receita atingiu pouco mais de 5 bilhões de dólares. Para 2018, a Abrafrigo projeta a continuidade do crescimento dos embarques no país. O setor vai se aproximar um pouco mais do recorde histórico de 2014, quando o país exportou 1,560 bilhões de toneladas, com receita de 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Segundo a entidade, o setor poderá crescer pouco acima de 10%, com a possibilidade de os Estados Unidos voltarem a adquirir carne bovina in natura. O estado do Mato Grosso encerrou 2017 com o melhor resultado em exportação de carne bovina nos últimos 3 anos, segundo a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate. De acordo com o MDIC, o estado embarcou 266 mil toneladas de carne bovina in natura ao longo dos 12 meses e faturou pouco mais de 1 bilhão de dólares, o que representa um aumento de 26% em volume e de 30% em receita na comparação com 2016. Segundo a Acrimate, a carne mato-grossense tem ampliado o mercado externo por causa dos investimentos feitos pelos produtores em qualidade. O Irã comprou 240 milhões de dólares em carnes de Mato Grosso em 2017, Hong Kong, 228 milhões e Egito, 153 milhões de dólares. A China aparece como o 4º melhor mercado, com a aquisição de 111 milhões de dólares e com grande potencial de crescimento. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, concedeu hoje à tarde a primeira entrevista coletiva para fazer um balanço das exportações brasileiras do agronegócio. Na ocasião, o ministro ainda falou sobre o mercado da carne, do etanol, da logística e ainda sobre a sua saída do ministério no mês de fevereiro. Acompanhe. O ministro Blairo Maggi apresentou os dados durante uma entrevista coletiva em Brasília. 5 secretários do Ministério acompanharam a divulgação dos dados. Em 2017, as exportações do agronegócio somaram 96 bilhões de dólares, um crescimento de 13%
em relação a 2016. O saldo da balança comercial, a diferença do que é importado e exportado, chegou a 81 bilhões e 86 milhões de dólares. Durante a entrevista, o ministro falou sobre os principais problemas dos mercados da carne brasileira, principalmente Estados Unidos e Rússia. Rússia, especificamente, um caso muito particular, que há muitos anos os russos reclamam que querem vender para o Brasil alguns produtos. Por muitos anos o Brasil prometeu e nunca abriu o mercado para eles, como por exemplo de trigo, de carne bovina também, que eles querem vender picanhas para cá, pescados que o Brasil compra muito de outros países, nunca abriu o mercado de pescados para eles. Então tudo isso nós estamos entregando para os russos, vamos chamar assim, praticamente a pauta encerrada. E o secretário Rangel, que vai estar comigo nessa viagem agora à Alemanha, tem uma audiência, uma reunião marcada com um contraparte dele, é Dankwer, né? Dankwer, para ver se a gente acerta esses documentos finais, as partes que estão faltando, e que a gente possa reabrir o mercado russo, que é um mercado importante. Nada mais falta ser respondido, nada mais falta ser acertado, depende única e exclusivamente agora de uma resposta americana, ok ou não. E eu espero que seja ok, porque as respostas que a gente dá, os documentos que a gente envia, eles são negociados, são conversados, não há um confronto, há uma vontade política de se resolver esse assunto, mas sempre respeitando as questões técnicas. O balanço apresentado pelo ministro Blairo Maggi destaca os principais mercados para o agronegócio brasileiro. Além da União Europeia e dos Estados Unidos, a Ásia continua sendo o principal foco do governo brasileiro. Sem dúvida nenhuma que é a Ásia. E não é a Ásia só por causa da China. Nos estudos que rodam e que a gente tem acesso e que nós temos, mostram que 51% da população mundial vive naquela região do mundo, vive na Ásia. E é onde a economia mais tem crescido, tem mais dinamismo nos últimos anos. Portanto, a renda dos habitantes daquela região cresce muito. O ministro Blairo Maggi confirmou que deve deixar o governo em abril. Odacil Canepa para o SBA. Bom, e para comentar sobre esse assunto, eu estou aqui com o João Pedro Cuti Dias. Boa noite, João. Boa noite. Mais uma vez a gente toca no mercado externo, né? Rússia e outros países. Renata, o ministro Blairo Maggi vai marcar a época como ministro pelo aspecto do trabalho que ele fez de abrir mercados. Ele foi à luta, enfrentou os problemas. O Brasil precisa abrir mercado, nós temos um potencial fantástico e o mundo precisa comprar do Brasil. Então, há as duas partes, há quem que quer comprar e nós que precisamos vender. Se nós não tivermos a válvula de escape da exportação, lembra, primeiro semestre, quando fecharam alguns mercados, suspenderam as importações de carne bovina, vamos pegar a carne bovina, mas serve qualquer outro produto. O boi chegou a 124, uma queda drástica, porque nós não temos um mercado interno que absorva todo esse volume de carne. É o que está acontecendo com a carne suína agora. Suína, você tem a Rússia, 40% da exportação vai para a Rússia, trancou a Rússia, cria problemas para a comercialização da produção nossa. Então, o ministro Blairo, nesse ponto, ele foi muito correto. Ele trabalhou, a equipe dele. O que precisam fazer, e eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles do Brasil, é atuar firme na questão de fiscalização. Primeiro, superintendente estadual do Ministério da Agricultura técnico, cara capaz, que não tenha compromisso com o partido, não é prêmio consolação para um cara que disputou a deputada e não foi eleito. Não é para isso, não. Tem que ser um cara técnico. Punição rigorosa em cima daqueles que, porventura, falharam no seu trabalho. Não é por questão de um ou dois que os centenas de fiscais que são corretos vão levar a pecha de corruptos, etc. Então, tem que punir aqueles que tiveram errado. Terceiro, aquele projeto dele, eu acho que não sei se depende do Congresso, parece que depende do Congresso, de você ter empresas privadas que vão certificar a qualidade dos produtos de origem animal, mesmo que possa passar por uma auditoria também do Ministério, alguma coisa assim é importante. Por quê? Porque essas empresas têm maior flexibilidade de deslocar técnicos veterinários para um lugar e para outro. E outra coisa,
Isso no mundo inteiro acontece. Nós exportamos bilhões de dólares em minério e quem certifica são empresas privadas. Empresas que vão lá, coletam o material, certificam, é isso que está de acordo, embarcam um navio com 400 mil toneladas de minério de ferro, chega no destino, bateu a análise, bateu a qualidade do produto. Por que não fazer isso com carnes? É possível fazer em empresas privadas, gente séria, e exigir uma auditoria permanente do Ministério. Ficar só na mão do fiscal federal, eu acho complicado, porque volta e meia eles fazem greve. Você vê hoje a auditoria, por exemplo, a Receita. Os auditores fazem 2, 3 meses que estão uma operação padrão, os as nossas alfândegas demoram, tranca produto e tal. Eu acho que nós teríamos que ter uma válvula de escape, ou seja, empresas privadas obedecendo um rigor técnico na contratação delas para fazer isso aí. Eu acho que esse é um ponto que o Ministério precisa tomar uma decisão. Em relação a esses documentos, o envio desses documentos para a Rússia, há muita burocracia ainda? A Rússia joga pesado todos os anos. E outra coisa, a Rússia joga, mas há uma equiparação. O que o Brasil exporta para a Rússia e o que importa é mais ou menos 0 a 0. Ou seja, não há um saldo comercial para o Brasil nem para a Rússia. Acontece que a Rússia joga pesado todos os anos. Essa conversa repete ano após ano. Querem abrir mercado? Nós importamos deles muita coisa, importamos monoamônio fosfato, MAP, que é o mais usado na lavoura de soja no Brasil, mais usado na agricultura brasileira, a maior parte é russo. Importamos DAP, importamos ureia, uma série de produtos, tudo bem. Eu acho que tem que haver essa mão dupla no comércio internacional. Nós exportamos, também temos que importar. Agora, você tem o Mercosul, eles querem exportar trigo. O problema parece que há algum problema de doenças que não tem no Brasil e que na Rússia tem. Eu acho que esse é uma dificuldade, cria um certo embargo para liberar as importações. E outra coisa, nós temos o Mercosul, a Argentina e o Uruguai são grandes produtores de trigo para atender o mercado brasileiro. E são grandes compradores de eletrodomésticos, de carro, etc., do Brasil. Então, tem que haver essa mão dupla. E tem que ter um jogo de cintura. Ele falou, olha, se nós compramos pescado, por que não comprar da Rússia também? Vamos comprar da Rússia também. Se nós importamos outros produtos para alimentação de outros países, vamos abrir para o mercado russo também, já que eles são grandes clientes nossos, especialmente de carne suína, 40%. E eles dependem de nós também, né, Renata? A gente fala assim, a Rússia, nós dependemos da Rússia, mas a Rússia depende de nós. Chegou alguns momentos que 90% da carne suína importada russa era brasileira. Ou seja, a gente sabe que nós produzimos um produto bom. Quando deu aquela confusão lá da Operação Carne Fraca, o pessoal da Rússia falou, não, o Brasil a gente confia, conhece, sabe que não vai entregar produto ruim. Ótimo, eles mantiveram as compras deles. Agora estão jogando pesado. Agora esse é o momento... Em relação à Ásia, focar na Ásia... A Ásia hoje é a grande expectativa do mundo em termos de alimentos, porque você tem uma população muito grande na Ásia e está se urbanizando, ou seja, está saindo do campo e vindo para a cidade. Alguma coisa por volta de 35 milhões de pessoas por ano. Cada 6 anos um Brasil sai do campo e vem para a cidade. No campo, eles comem qualquer coisa, cobra, cachorro, lagarto, etc, etc, etc. Na cidade, vai comer o quê? Frango, suíno, soja, etc. Então, eles vêm para a cidade e precisam disso. A Ásia não tem mais área para expandir a sua agricultura. E lá também há um problema sério que é a água. Você tem uma dificuldade de água. Então, você não tem terra, não tem água, eles têm que importar. A China vê o Brasil como um parceiro estratégico. Por quê? O Brasil é um grande comprador de produtos chineses. Você deve ter seu smartphone fabricado na China, montado na China, a sua TV LED, etc, etc, etc. E nós vendemos para eles, vendemos soja, vendemos carne, vendemos celulose, vendemos minério de ferro, vendemos petróleo. Ou seja, é um caminho de mão dupla. E o Brasil, apesar dos problemas que nós temos de infraestrutura, de estrada, de porto, etc., o Brasil é um parceiro confiável. Eles estão investindo na África, mas eles sabem que na África, a qualquer momento, pode haver um derrubo ditador, muda a regra do jogo. Aqui é mais ou menos confiável. Você tem alguns problemas de fiscais, etc., que infelizmente apareceram em 2017, porém, regra geral. E o Brasil está se depurando. Acho que nós estamos passando por uma fase que aquela corrupção da época Lula-petismo parece que está amenizando. Isso é muito bom para o país. Isso promete dar expectativa para nós, brasileiros, de termos um futuro melhor. E o mundo inteiro vê o Brasil como um grande player. Ninguém tem uma tecnologia de produção nos trópicos como o Brasil.
Norman Borlaug, que foi Prêmio Nobel da Paz pela produção de alimentos, ele vinha em seguida ao Brasil, falava, olha, o Brasil fez uma revolução, transformou o Cerrado no grande polo de produção, não só para o Brasil, para atender uma boa parcela do mundo. Então hoje, para o ministro, pela necessidade que eles têm lá fora, fica um pouco mais fácil, mas é importante que melhore a fiscalização, que nós tenhamos uma política comercial agressiva. Mercado, não se ganha mercado, mercado se conquista. E algo conquistado tem que ser mantido. Então, esse é um trabalho. E o senhor e a senhora que são produtores, procurem fazer sempre o melhor possível, porque respeitar período de carência de produtos veterinários, os produtos que forem usados na lavoura, tudo isso é importante, porque o mundo inteiro hoje, como o Brasil é um grande player, eles põem uma lupa em cima da gente para ver se tem algum problema. E às vezes acontece. Essa semana, na França, houve um problema sério de uma grande produtora de laticínios com contaminação. Ou seja, por mais que se procure fazer, às vezes acontece. Aí nós temos que ter a humildade e a grandeza, se houver problema, de mostrar como reconhecemos naqueles problemas que houveram e procurar equacioná-los. E o trabalho entre o setor privado e o governo tem que ser um trabalho integrado, ou seja, não é ameaça de multa que vai resolver, não. É um trabalho com o que cada um pode fazer para melhorar a eficiência. Para a gente finalizar, João, qual é o motivo, o que fez com que esse crescimento no desempenho das exportações brasileiras em 2017 em relação a 2016? O que motivou, o que teve... A super safra, 238 milhões de toneladas, permitiu que nós exportássemos 68 milhões de toneladas de soja, quase 30 milhões de toneladas de milho. Qual é o reflexo disso? Os 90 e tantos bilhões que gerou. Então, se o Brasil tem um superávit de 67 bilhões e que o setor de transações comerciais, a balança comercial não é o problema, no Brasil é a solução, graças ao setor rural, graças ao senhor e à senhora que estão aí. É o produtor que produz soja, que produz milho, que produz carne suína, frango, boi, tudo isso aí somando, ajudou, foi o que construiu o grande superávit do Brasil. O desempenho, né? O desempenho do Brasil. E é o que gera emprego. E o principal, Renato, nós estamos falando muito de exportação, mas o principal é a mesa do brasileiro. Nós temos alimentos... Eu vou para o supermercado olhando ali, filé de frango por $2. Você não acha isso em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Um produto de excepcional qualidade por um preço bastante razoável. Se o Brasil esse ano fechou com a inflação abaixo do teto mínimo, é porque o produtor rural brasileiro conseguiu fazer uma deflação, não inflação, uma deflação, uma redução de 5% nos preços dos produtos agrícolas e, consequentemente, impactou 2 pontos no IGP e o Brasil fechou com uma inflação, menor inflação, acho que nos últimos 15 anos, de menos de 3%, graças a quem está nos assistindo. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Bom trabalho a vocês todos. Agora você acompanha o relatório divulgado pelo IMEA de Bovinocultura Mato Grosso. Acompanhe. Segundo dados divulgados pelo INDEA Mato Grosso, foram abatidas 4.960.000 cabeças de bovinos em Mato Grosso em 2017, registrando aumento de 3,55% em comparação a 2016. Essa alta ocorreu devido ao movimento de descarte de fêmeas. Esta categoria de animais teve um crescimento no montante abatido de 13,28% na comparação com 2016. Os machos registraram queda de 2,64% no total de animais enviados para abate. Com essa movimentação, a participação de fêmeas aumentou 3,65 ponto percentual no abate mato-grossense e atingiu o maior patamar desde 2014. Para 2018, a previsão do IMEA é que esta tendência persista, já que o criador ainda não visualiza plena recuperação nas cotações do bezerro e observa na venda de vacas uma forma de fazer caixa. Segundo o boletim semanal do IMEA, com muitos pecuaristas ainda fora do mercado devido às férias, a dificuldade de encontrar boi gordo e vaca pronta para abate aumentou, afetando as cotações que tiveram alta de 1,40% e 0,89%, respectivamente. O boi gordo ficando cotado a R$ 132,93 a arroba e a vaca pronta para abate a R$ 125,77 por arroba.
O bezerro de 12 meses também apresentou valorização, com a unidade sendo vendida a R$ 1.154,33, alta de 1,26%. Voltamos à Bolsa de São Paulo com a Sara. Sara, como é que fecharam os valores para o bezerro e boi gordo nesta terça-feira? Nesta terça-feira, enquanto a arroba do boi gordo sobe, o preço do bezerro cai no estado de Mato Grosso do Sul, no indicador CPEA. Ontem, o preço do bezerro por cabeça, aí em Mato Grosso do Sul, aparecia por R$ 1.145,78 no indicador CPEA e hoje caiu 1% nesse mesmo indicador e, com isso, o preço do bezerro por cabeça em Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira, aparece por R$ 1.137,47, uma queda bem significativa para o preço do bezerro no indicador CPEA, que agora aumenta ainda mais a queda no acumulado do mês de janeiro, atingindo aí quase os 13,5% o bezerro aqui no mercado físico brasileiro. E a arroba do boi gordo tem alta nesta terça-feira, passa de R$ 146,85 para R$ 148,05, uma alta de quase 1% no dia e de quase 1,5% no acumulado do mês de janeiro, o preço da arroba do boi gordo do estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA também para o mercado físico. No mercado futuro, os principais contratos do boi gordo tiveram queda hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Não foram quedas muito acentuadas, mas ainda assim mostram um cenário aí negativo nesta terça-feira para o mercado futuro do boi gordo, com exceção ao contrato de fevereiro, que apresenta uma leve alta hoje. Vou começar destacando os contratos que vencem agora, em janeiro, que tiveram uma desvalorização nesta terça-feira de 0,27%, passando de R$ 146,65 para R$ 146,25, uma queda de 40 centavos no valor da arroba para o mês de janeiro. E nos últimos negócios, esse mesmo contrato cai ainda mais 5 centavos nesta terça-feira. Os contratos com entrega em fevereiro, como eu falei, tem uma leve alta nesta terça-feira, subindo aí 5 centavos em relação ao ajuste anterior, terminando o dia de hoje em R$ 146,05 a arroba no contrato que vence em fevereiro. Nos últimos negócios, esse mesmo contrato cai ainda mais e vai para R$ 145,80 a arroba. Os contratos com entrega em janeiro têm desvalorização de 0,24%, passando de R$ 145,70 para R$ 145,35 a arroba no ajuste atual, mas que sobe um pouco nos últimos negócios e vai para R$ 145,70. Já os contratos com entrega em outubro, que é a mesma referência no mercado do boi gordo, tem uma alta acima de 0,5% nesta terça-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Com isso, o preço da arroba para esse vencimento, que ontem aparecia em R$ 152,55, hoje vai para R$ 151,70 no ajuste atual, caindo ainda mais nos últimos negócios, onde aparece por R$ 151,35 o valor da arroba nos últimos negócios no vencimento de outubro de 2018, Renata. Esses foram os fechamentos do mercado do bezerro e também do boi gordo para essa terça-feira. Com isso, eu devolvo o sinal para Campo Grande e me despeço por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Sara. Agora você acompanha a análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo nesta terça-feira com Isabela Camargo. Olá a todos. Gradativamente os pecuaristas voltam aos negócios e a gente observa uma melhora em relação à oferta de animais terminados nesta terça-feira, 16 de janeiro de 2018. De um lado, essa melhora em relação à oferta e também o lento escoamento da carne bovina resulta em pagamentos abaixo da referência. De outro, em algumas regiões, os frigoríficos possuem dificuldade em alongar as escalas e pagamentos acima da referência são comuns. Então, a gente observa algumas altas em algumas regiões. Já em São Paulo, a arroba do macho terminado ficou cotado em R$ 147,00 à vista, livre de fundo rural. Estabilidade frente ao último fechamento. A grande questão para os próximos dias deve ser a demanda. A gente está na segunda quinzena do mês e não deve vir melhora. Então, normalmente a gente tem uma redução em relação às vendas para esse período. E isso deve
continuar ditando o mercado e resultando em pagamentos abaixo da referência. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, Isabela. Agora vamos às cotações do boi gordo à vista, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. A gente começa pela região sul do país, que segundo a apuração da Scott, que apura para uma boiada comum, no sul do país teve alta de 50 centavos no noroeste do Paraná. Nas demais praças, preços estáveis. Agora, a região norte teve alta de 50 centavos em Marabá, no Pará, queda de R$1 em Paragominas, alta de R$1 no sudeste de Rondônia, queda de R$2 no sul do Tocantins e queda também de R$1 no norte do estado. Região nordeste na sua tela teve alta de R$1 no oeste do Maranhão, nas demais praças sem alteração de preço. Na região centro-oeste, em Goiânia, Goiás, teve alta de 50 centavos, segundo a Scott Consultoria, queda de R$2 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fechando a R$131 o boi gordo à vista, alta de R$1,50 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Agora na Praça de Mato Grosso, sem alteração, segundo a Scott Consultoria. Finalizando, região sudeste também sem alteração de preços nas praças que você verifica aí no seu vídeo. Agora, outra fonte de apuração de preço é a Agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística. Na região sul, segundo a apuração da Rural Business, teve alta de 14 centavos no quilo no Rio Grande do Sul, fechando a R$ 5,10 o quilo do boi gordo à vista. Na região norte não teve alteração, segundo a apuração da Rural. Na região nordeste também, sem mudança no preço do boi gordo à vista. Centro-oeste teve alta em Goiás, alta de R$1, alta de R$2 em Mato Grosso do Sul e alta de R$1 no sul de Mato Grosso. Finalizando, região sudeste teve alta de R$1 em São Paulo, alta de R$1 em Minas Gerais e R$1 também no Rio de Janeiro. Bom, o Pecuária BR fica por aqui, obrigada pela sua companhia. Fique agora com o nosso chefe Renato Lapenta com Brasil Gourmet. Até amanhã. Tchau, tchau.